E pode ser que tenha muito ruído nessa história. E tem a pegada também, que eles falam, a pegada faz o Man. Doideira, né? Uma pegada na pedra. Pesado, você é gordo pra caramba. É. O poder de viro. Pum. A morte do Elvis, meu irmão. Esse bagulho é o mais dito na história. Morreu cagando, velho. Eu não sei como é que morreu. Teoricamente, não. Oficialmente foi cagando, foi de prisão de ventre. É? Morreu no trono, no rei do rock. Não, aí pode ser teoria também. Mas, ó, esse aqui tem bastante coisinha, bastante legal. Diz que foi forjada porque ele tinha envolvimento com a máfia. E para não morrer, ele tinha que passar de morto e... Mas que tipo de envolvimento? Foi o bagulho do FBI que uma pessoa pegou e leu tudo isso e concluiu isso. Foi uma mulher. O FBI estava investigando o Elvis. Eu não sei se é o Elvis ou a máfia em si, mas tinha documento do FBI. Aí depois outra pessoa pegou, falou que leu tudo e falou que não tinha nada escrito lá, não tinha nada que comprovava nada. Mas uma pessoa falou que leu tudo que o FBI disponibilizou e ele tinha envolvimento com a máfia, então ele tinha que vazar, senão ele ia tomar na tarraqueta. Então ele passou de morto e sumiu. Outra teoria tem, cara, mano, é impressionante. Isso aí que eu tava falando aquela vez. Tem uma associação criada para coletar capturas dele, foto, vídeo, relato sobre ele. E eles se reúnem anualmente em vários países, mano. Caraca, velho. Isso é bizarro, tipo, o povo se dispor a isso, a criar uma organização para isso. Isso não é teoria, isso é verdade mesmo. Não, isso é verdade, mas eles têm evidência, cara. Cara, ele tem várias... aquele negócio, tipo, eu acho que são supostas coisas, não é nada tipo, é ele, entendeu? Mas Ele tem um ele tem poucos anos. características marcantes, tipo a altura. Ele é alto, né? Sim, ele é alto pra caramba. Então, isso já é um filtro, já. Sim, aí eles vão vendo pessoas que são altas desse jeito e vão metendo. Mas tem mais interessantes aqui, ó. O túmulo dele, o nome dele tá escrito errado. O certo é Elvis Aaron Presley. Só que o Aaron, ele tem no túmulo um A a mais. Entendeu? Mas aí tem gente que diz que com o tempo ele começou a usar esse A a mais e colocaram lá. Outros dizem que a família achou melhor colocar um A a mais para poder fazer a diferenciação, porque não faz sentido colocar no túmulo o nome de alguém que tá vivo. Entendeu? Foi erro mesmo de quem escreveu. Não é possível, mano. É a porra do bagulho do Elvis Presley. Como é que o cara vai errar o bagulho nesse nível? Não tem como. Cara, deixa a abertura também. Não, deixa... Não. O registro era um azinho só, mas aí colocaram outro. Tá bom. Horas antes do corpo ser encontrado, desceu um helicóptero preto. E dizem que dali ele pegou aquele helicóptero e fugiu para Bermudas. Pode ser também alguém que chegou de helicóptero e foi e falou: caralho, tá morto ali na privada, dando um barroso. Por que não pode ser isso também? Mas de helicóptero eu acho improvável. Né? Chegarem ali? Que helicóptero? Pô, não sei também, é uma mansão gigantesca do cara, né, velho? Então, não sei lá. De carro, 5 horas. Não é tão longe assim. Exato, então, pode ser aqui, né? Então, tem que estar contigo, chapéu. Próximo. Esse aqui tem vídeo no YouTube do zelador do lugar e falam que é o Elvis. Ele tá velhão, o zelador, só que aí falam que ele não é tão alto quanto o Elvis. Mas o Elvis tá com 80 e poucos anos, né? Então a aparência de velho ali combinaria. Mas aí eu já acho que é noia mesmo. Porque o cara tá de boa trabalhando, vão achar que ele. Já fizeram várias vezes com ele já e tipo, ele olha pra câmera assim, pô, que bosta. Não, um dia. Olha eu aqui outra vez. Só querendo deixar o bagulho limpo. Dá pra aproveitar. Eu sou o Elvis mesmo. Acabou a mídia explodindo. Cara, mano, é muito simples, é só desenterrar o corpo então, já que tem uma associação. Pô. Mas aí vão falar que colocaram outro corpo ali. Não, tem muitos bagulho. É complicado. Outra coisa também, dizem que uma teoria que tava lá que eu achei bem bosta, assim, na verdade, muito bosta. Aí eu falei, pô, não vou nem colocar isso aqui. Que tem um pastor que tem uma voz parecida com a dele. Mas, pô, a cara dele tem isso aqui parecido com ela. Porra, aí vocês estão querendo demais, né? Os caras estão querendo viajar no Goiás. Roubou a voz do Elvis. Nada a ver. Dizem que ele apareceu como figurante no filme Esqueceram de Mim. Tem uma cena que a mãe dele tá no aeroporto louca pra voltar porque lembraram que esqueceram da criança.
E aí aparece um figurante assim que parece com ele quando ele atuou em um outro filme. Aí compara as imagens, parece um pouquinho mesmo. Aí, mano, Quantos sócios do Elvis deve existir, pô? e pra que porras o cara ia fazer um papel de figurante? O cara já quer sumir, tipo, sei lá, da máfia. O cara quer desaparecer da terra. Não precisa de dinheiro. Cara, deve ser muito divertido se for verdade, ué. Não, Só de puxa. meme. Essa E a associação produção aqui inteira nem percebeu. Foi muito viagem. Não, tem que alimentar a minha associação. Fala que eu estou vivo. Esse aqui, ó, essa aqui é a última. É interessante, cara, é interessante. Um dia depois da morte dele, um homem muito parecido com ele comprou uma passagem só de ida para a Argentina e usou o nome John Burroughs, que era o nome que ele usava para fazer reserva em hotel. Então, só isso já... Então, ou talvez foi uma pessoa que falou, caralho, eu pareço com ele, vou fazer um meme aqui. Mas essa teoria eu achei legal, achei bacana. Tipo, usar essa paradinha do nome dele faz sentido. Eu acho que é a coisa mais forte aqui até agora. Sim, é que você fala, pô, faz sentido. Mas geral gosta de fugir pra Argentina, né? Eu acho que ele tinha um ponto marcado com o Hitler. Então, vamos. Vou pedir pro Hitler me proteger da máfia. Tem gente que acha que o Hitler tá vivo ainda, velho. Mais de 100 anos, velho. Tem muita teoria também na guerra de que eles fizeram, não sei se isso é verdade, mas que fizeram muitos experimentos cabreiros pra caramba. Os nazistas fizeram pra caramba. Com gêmeos, cara. Tem isso. Eu tenho um cientista nazista que fazia experimento para criar gêmeos. Ele fugiu pro Rio Grande do Sul. Pra que isso? E hoje em dia, a cidade que ele fugiu é a cidade que tem mais gêmeos do Brasil. É verdade, eu já ouvi falar dessa cidade aí. Eu vi uma reportagem. Cara, mas essa é uma teoria ou ele foi mesmo? Não foi mesmo. Mas... Mas eu acho que deve ser algo relacionado a clone. Tipo, clonificar alguém, tá ligado? Porque um gêmeo nada mais é que um clone. Mas como é que... também na questão da cidade pode ter a genética das pessoas que habitaram ali, ser tudo família, e aí isso passou por muitas pessoas, então todo mundo é família. Talvez uma cidade pequena pode ser até comum de acontecer. Agora se fosse em São Paulo, do nada, aparecer gêmeo pra caralho, aí dispensar. Tem coisa esquisita. Não, mas eles fizeram isso. Tipo, eles pegavam, judeu nem a gente mesmo, vamos fazer experimento. Daí eles faziam esse tipo de coisa. Quem mais fez isso que não falam que é o Japão, cara. O Japão fez muito isso na China. Os chineses iam fazer o que queria. Mas então, sério? Pra quê? Tem um filme sobre isso, cara. Não recomendo. Tipo, eles pegavam a pessoa, jogavam, deixavam o braço congelar na neve, depois jogavam numa água quente pra ver o que acontecia. Só pra testar aqui. Tratar as pessoas como cobaia, basicamente. Esse filme tem uma parte bem triste, cara, que eu acho bem triste mesmo, que tinha um chinês inocente. Calma aí. Você vai dar spoiler? Não fala nada não, só fala o nome do filme. Não lembro. Tá, então não fala também o que acontece com ele, que eu vou pesquisar, que eu gosto dessas paradas bizarras. O que acontece com o menininho? Muitos jogos tem também sobre nazismo, de fazer umas bagulho louco assim, sabe? E aí tem jogo que faz que os nazistas... tem o, sei lá, por exemplo, o Indiana Jones lá, com os caras pegando arca. Que é a mesma coisa. Que história atrás da Arca da Aliança, do carro sagrado. Tem várias teorias sobre isso, de que no jogo também, vários negócios de que acharam uma magia, não sei do que, ou que criaram uma tecnologia muito revolucionária na questão da época, e criaram máquinas e venceram a guerra. Tem vários jogos sobre isso, e é legal, cara. Isso é uma teoria bem bacana, assim, o nazista era um demônio encarnado. Fizeram muitos jogos como se o bicho fosse o próprio capeta, assim, criando coisas nojentas, uns monstros fudidos, mexendo com magia negra e tudo mais. Falando nisso, cara, a próxima que eu quero trazer aqui para vocês é sobre seitas satânicas no Brasil. Já ouviu falar sobre Essa não é teoria, não. Essa aí tem bastante coisa, né? Não, é pior que foi provado que era só teoria mesmo. Não fizeram. Enfim. Tanto que teve aquele negócio, né? Que é o Comic Con do capeta. Satan Con, que teve lá em Chicago. Um lugar assim, falando sobre o satanismo no Brasil que tava fraco. Que eles precisavam aumentar, melhorar, Não, que era um dos temas. Não é nesse sentido, é porque assim, no fim do século passado, muita coisa esquisita começou a acontecer no mundo inteiro. Tipo, criança sendo desaparecida, encontrada morta. E no Brasil ocorreu duas cenas marcantes, uma por qualidade e outra por quantidade.
Lá, de novo, no Pará, Altamira, Manaus, aconteceu que vários meninos eram sequestrados e emasculados. Simples assim, tiravam tudo. Emasculado. Emasculado. Belo termo. Pegavam os meninos e faziam isso. É isso, é uma teoria só. Não, isso é verdade. Mas a teoria é sobre quem fez isso, entendeu? Daí que o negócio fica... Enfim, em Manaus aconteceu isso. Vários meninos eram sequestrados, emasculados e mortos. 2 sobreviveram. E daí aconteceu que... Imagina narradores, cara. Enfim, aconteceu em Guaratuba, esse caso eu já contei, que um menino chamado Evandro foi sequestrado e foi acusado de bruxaria. Ou seja, a seita que eu tô falando, que correu muito à solta no Brasil, era a teoria de conspiração de que existia uma seita que oferecia crianças em sacrifícios no Brasil. Só que o fato, cara, é que isso não é verdade. Mas, tipo, eles tinham muito ponto. Que, tipo, você vai roubar uma criança pra matar ela. Pra, sei lá, esquartejar, sem mais nem menos. Daí tinha toda essa história aí de que existia. Pode ser que existia em algum lugar? Poderia, mas... Teoria da conspiração. Nesse caso, prendeu pessoas inocentes. Ah, também tem a sobre os reptilianos. Já ouviu falar sobre essas teorias? Já só ouvi comentários, mas... Cara, tem uma teoria que diz que a Rainha Elizabeth era uma reptiliana, Por quê? porque ela não morria, e porque também é porque a família dela, todo mundo da família dela lá que já morreu, durou muito tempo. Tipo, tinha uma que ficou 101 anos vivo. E aí falam muito que os reptilianos dominaram a Terra, porque é uma raça muito antiga que querem dominar a Terra e estão entre as pessoas de poder. Mas beleza. Aí dizem que ela, a princesa Diana, descobriu ou ia expor algo sobre isso, e aí foi lá e a própria rainha mandou matar ela. Tem algo que diz que foi um clarão muito forte que surgiu assim, tipo uma tecnologia avançada da época, para a época em si, de uma luz muito forte que fez com que o carro da Diana batesse, sabe, cegasse ela e causasse o acidente que ela teria morrido. Tem essa teoria de que a própria Rainha Elizabeth matou ela. E tem coisas também que aconteceu, acho que num voo específico, uma mulher falou que não ia se sentar perto daquela pessoa que ela estava se transformando, não vou sentar perto daquela criatura, e realmente o voo foi cancelado por causa dessa mulher, porque ela não parava de gritar e de espernear, falava que ela estava louca, mas ela não estava louca, ela só estava fumando cigarro, isso não deixa a pessoa louca necessariamente. E é isso. São esses registros. Zuckerberg é também. Então, tem vários bagulho que fala que. E agora, recentemente, tem várias coisinhas mostrando sobre isso. Eu não pesquisei porque eu não consegui achar. Mas a Raquel, que é a minha fonte de teorias da conspiração, falou que tem bastante coisa falando de. Recentemente, vários relatos disso. E o que é um pouquinho bizarro, né? O que, sei lá. Vai que... Como é que é? É tipo os Skrulls, sabe? Guerras secretas. Sim. Mas a Princesa Diana, cara, pra mim é mais um desses babados históricos. Você sabe qual é a história oficial mais aceita, né? Qual? O Charles, que tá agora, ele era casado com a Diana, ou seja, foi um casamento meio que arranjado, por assim dizer. Daí ele conheceu a atual dele. Só que daí ele não poderia terminar com a Diana, né? Diana, sei lá. E daí aconteceu por culpa dele. Eu acho que é mais razoável do que ela descobrir que a sogra é um reptiliano. Que a sogra mandava matar ela. Mas tem isso, tipo, ela escreveu cartas, olha, provavelmente ele vai me matar em breve, nosso relacionamento não está mais o mesmo. Ela escreveu? Sim, e ele assumiu amante em público, entendeu? Caralho. Todo mundo sabia que ele tinha um amante, tipo... Pesado. Daí ela foi num jantar de família sem as vestes reais, ela foi toda de preto, porque ele fez isso, sabe? Só que ele não podia terminar com ela, porque tem todo o ritual. E ela era uma boa pessoa mesmo, como diz a série, por exemplo, que eu já ouvi falar ou não? Sei lá, cara. Sabe? Não sei do Ainda caráter dela. dela. Mas era da nobreza britânica, cara. Então, não sei. Tem nobre bom? Tem. Mas a maioria só interesseiro mesmo. Não quer ninguém. Vamos pegar aqui as pirâmides.
Você conhece alguma teoria sobre as pirâmides, cara? Nossa, cara, já vi bastante coisa. Já ouvi falar também que o ZT fez aqueles negócios lá, sabe? Aquelas pedras circulares lá. Stonehenge? É, porque era humanamente impossível carregar aquela bodega na época. Na verdade, é até hoje, né? Só que hoje tem tecnologia. Tem que ser muito forte pra carregar uma porra daquela. É tipo as da Ilha de Páscoa, tá ligado? Tem muitas teorias. Tá, primeiro fato eita, sobre as pirâmides são as coordenadas. As coordenadas dela, tipo latitude e longitude, dá exatamente a velocidade da luz. Rapaz, que legal. Como assim? Segundo, hã? Como assim da velocidade da luz? Então, as coordenadas das pirâmides é exatamente o mesmo valor da velocidade da luz. Isso quer dizer? Nada, mas é muita coincidência. Realmente. Outra é a tumba, que essa é um pouco contestável porque, sei lá, vai que alguém roubou mesmo, tá ligado? Ela disse que não tem nenhuma tumba lá. Tipo, não tem nenhuma múmia, não tem nada. E quem disse que era pra ter lá? É porque o resto das pirâmides sim serviam de tumba. Mas parece muito, cara, parando para analisar, que todas as outras foi só usado como exemplo. Ah, vamos fazer uma menorzinha aqui para não humilhar, tá ligado? Parece que foi isso. Alinhamento com os pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste, ela tá totalmente alinhada, ou seja, o norte da pirâmide tá no norte e o sul. Sim, tem um leve errozinho, porém esse erro ele é justificável da época porque o magnetismo da Terra muda com o tempo. Então pode ser que estava perfeitamente certinho com norte e sul na época. E isso existia, essa noção de norte e sul na época do Egito? Provavelmente. Tá parecendo que sim, né? Sim, sim. É, ele sabia muito mais do que a gente imagina, Cara, cara. tem coisa muito. Mano, outra coisa também legal aí que os egípcios não falaram sobre as pirâmides Isso. nos Hierógrafos. eles não falaram sobre ela. Eles falavam sobre tudo, registravam tudo. Quase tudo. Mas eles Mas tipo, bastante. mas uma pirâmide não falar sobre ela, São a maior estrutura conhecida do planeta Terra. É. Outro é alinhamento com as estrelas, então, cinturão de Órion. faz sentido até ser alinhado, porque, como eu falei ali, ou tem outras, né, também ele fala que outras pirâmides de outros lugares do mundo também têm esse alinhamento. Porém, não é uma coisa muito difícil, né? Porque na época não tinha essa poluição que a gente tem, né, de iluminação. E, pô, uma puta estrela bonita assim, e fala, pô, vamos alinhar com ela. Então não seria difícil. Eu acho que isso aí é mais humanamente normal. Ela tem 8 lados. Dependendo do que mesmo. É, você... Não, ela tem 8 lados, só que só dá pra ver com um ângulo específico. 8 lados, que é tipo uma estrelinha mesmo, sabe? Aquela estrelinha do... Davi? Não, a estrela da marca estrela, sabe? Ah, Só que é um pouquinho mais, né? Um ângulo muito, muito menor. outro é que ela é o centro da massa terrestre. Isso é doideira. É, Que ela está exatamente num ponto onde ela praticamente está do lado oposto, onde tem muita água, entendeu? É, e se de cada lado dela sair uma linha, ela consegue englobar todos os continentes de maneira eficaz, por assim dizer. Onde nenhum outro ponto na Terra consegue fazer isso. Exatamente. E ele é tipo o centro, literalmente, onde pega a maior quantidade de terra. Tanto que no final, assim, desse encontro dessas linhas, tem um oceano enorme, entendeu? É o Pacífico, né? Tanta coisa bater exatamente, só aquele negócio do fato como é que é? Os números lá da latitude, longitude, como é que é? Se a velocidade da luz. Exatamente. É muito, pô, coincidência enorme. Tipo, é um número muito grande pra bater exatamente. Cada lado da pirâmide tem 365,12, é isso? Que é o tanto de dias que existe no ano. Simetria, E ela é uma maquete do mundo, ou seja, ela é proporcional em frações da linha do Equador, tipo, da distância da pirâmide à linha do Equador e do Polo Norte. Se a gente ampliasse ela, daria para fazer
Ela tem a mesma. Ela tem uma proporção. Proporcionalmente igual à da Terra. Cara, pra mim, muita gente justifica. Ah, não, porque os conhecimentos astrológicos, astronômicos da época é porque eles observavam o céu. Cara, eu não consigo engolir isso, cara. Por quê? Tá tudo bem, cara. Sei lá, você tem as estrelas ao seu alcance. Mas como você vai associar isso a qualquer outra coisa? Não faz o menor sentido. Qualquer outra coisa não óbvia, tá ligado? Tipo, supondo que foram os egípcios que criaram as pirâmides. Como que eles tiveram associação desse tipo de coisa, cara? Não, pra mim não faz sentido. E se não foi eles quem criou, será? Quem teria sido? E se eles já estivessem lá? Aí eles fizeram as menorzinhas em volta. Ou seja, eles já chegaram no Egito e estavam as pirâmides lá. Sim. Acho que não deve ter alguma referência histórica sobre isso, mas para pra pensar, cara. Faz todo sentido. Que assim. Daí falam que foram os ETs. Só que se fossem os ETs, teria registros de ETs. E a gente sabe, no caso, não sei se você sabe, mas eu sei que toda a sociedade egípcia era guiada pelas estações do ano. Então, o sol era muito importante, a chuva era muito importante, a inundação dos rios era muito importante. Então, todo o sistema deles era baseado em agricultura. Cara, é muito difícil você dar um salto disso para. Vamos fazer uma pirâmide gigantesca aqui. Se tiver alguma coisa a ver com Deus na criação do mundo. Seria uma montanha, eu acho. Ou sei lá, Jesus era pequeno. Filho, quer brincar de Lego? Ah, brincar aqui no Egito. Jesus sendo perfeito. Ah, não, pai, então eu vou fazer do jeito certo. Então eu tenho que estar aqui. Legal. Não duvido nada. Tem aquelas paradas também, né, da... Ah, velho, muita coisinha. Não deve ser. Ah, eu acho que Sei eu lá. também vai saber quando morrer. Sei lá, talvez foi ali que Deus descansou quando acabou de construir o mundo. Falou, pô, criou o mundão, deixa eu deitar aqui. Ou não foi um descanso físico, foi um descanso mental. Nossa, eu gastei tanto tempo fazendo todas essas coisas, com tanto detalhe. Vamos brincar de Lego, vamos jogar Minecraft aqui. Tá, cara. Talvez foi ali onde o capeta caiu. E aí ele fechou bonitinho. Aí o capeta caiu. Acho que Fechou. Não. Não? Não, porque o material O Jardim do é Éden. arenito, tá ligado? É arenito, é areia. Ou seja, tiveram todo o trabalho de tirar a pedra. Não é areia, é tipo material duro. Não sei, esqueci o nome. Não importa, velho. Deus faz o que quiser com a matéria. Talvez. Era ali onde tava a árvorezinha do mal. Do bem e do mal. E o Egito era um jardim antes. Era, por isso que secou daquele jeito, porque o pecado assolou. E por isso que é tudo ali o início da humanidade, na teoria. Da civilização que nós conhecemos. O que você acha, cara? É pedra. Aí eles viram aquilo. Cada uma tinha 2 toneladas. Vai pilhar aqueles negócios do cara, era engenheiro pra caramba. Tô falando, velho. Deus, eu acho que o Jardim do Éden era ali, tá ligado? E se só venderam um projeto de arquitetura pra eles? Só falaram como faz. Ó, você vai fazer assim, assim, assim. Aqui. Ah, os ET. Sei lá. Ou vem infuso mesmo. Porque assim, o livro do Guia do Mochileiro zoa com isso. Porque no Guia do Mochileiro das Galáxias, a Terra é um planeta encomendado. Que era para ser um supercomputador para calcular a resposta para a grande pergunta. Porque assim, eles criaram um computador todo potente para calcular qual era a resposta da vida, do universo e tudo mais. Uhum. Daí o computador falou que era 42. Daí todo mundo, por que é 42? É porque vocês não perguntaram direito. Tá, então qual que é a pergunta que responde devidamente essa resposta? Ele falou, não sei, vocês estão criando um computador melhor.
Eles criaram um computador orgânico chamado Terra, e daí os personagens do livro voltam no tempo e chegam até esse computador, e os homens da caverna, tipo, pegavam um monte de papel aleatório e formava 42, ou seja, estava infuso ali no material genético das pessoas que viviam o segredo de tudo. E vai que como fazer uma grande pirâmide foi inspiração. Tipo, caraca, rapaz, vamos fazer desse jeito aqui, desenhou o projeto, fizeram, sei lá. Que gororoba. São teorias, cara. São. O Lego divino eu acho bem razoável. Legal. Triângulo das Bermudas. Verdade, assim, muito navio desapareceu lá, muito avião caiu. E é isso, não tem muito o que falar, entendeu? Estudar caso por caso, não, só um avião que caiu. Daí tem explicação, porque lá é um lugar mágico que leva a outras dimensões. Ah, porque sei lá isso, porque sei lá aquilo. Mas, para mim, a teoria que eu vi que é mais aceita é porque lá tem muito navio, porque é ali na costa dos Estados Unidos, do México e de uma ilha ali perto do Caribe. Então é muito mais provável que aconteça mais acidente lá. E por isso lá acontece tanta coisa. Entendeu? Se tem muita gente numa cidade, é mais provável que essa cidade tenha mais crime. Ou as Amazonas estão lá. Estão lá fazendo o quê, cara? Ou, sei lá, o Jardim do Éden tá lá, guardadinho. Por isso que ninguém não pode chegar lá. Ou se chega, tá lá feliz pra caramba. Ou não, porque talvez pode ter virado tudo uma desgraça depois que ela comeu a fruta. Mas o Jardim do Éden, cara, é um pouquinho complicado porque tem a localização na Bíblia. É tipo ali na Mesopotâmia, entendeu? Ele fala que tá entre alguns rios. O problema é que não tem, é inacessível. Vai entender isso. Mas o que nós sabemos é que Elias está lá. Tá, então eu vou meter a minha teoria da conspiração aqui. Porque, como eu disse, para mim, primeiro, antes de tudo, para mim é um grande mistério como o homem chegou a conhecimentos astronômicos. Tá claro esse mistério. Principalmente a questão astrológica. Por quê? Como que você vai associar que o Alan nasceu em tal dia, em tal lugar, e descobrir que planeta que estava em tal lugar? Isso é fácil de descobrir. Mas o mais difícil é como que isso, teoricamente, vai influenciar na sua vida. Aí, lá vem a teoria da conspiração. Talvez Deus, para padronizar de maneira aleatória, pegou o paradoxo? Padronizando de maneira aleatória, Deus fez um algoritmo estelar. A minha teoria tem um fato razoável para comprovar. Mas, enfim, tem esse algoritmo estelar que faz com que tendências de personalidade sejam formadas a partir desses critérios. Ah, Matheus, mas será que é isso? Bom, eu convido você, daí eu não sei. Comigo algumas coisas batem, outras nem tanto, só que se você vai ver, muita coisa pode anular a outra, tem muitos fatores. Por isso que é algo que determina, só que aleatoriamente, não são coisas pré-determinadas. Senão a gente teria realmente classe de humanos. Algumas pessoas seriam totalmente com a mesma personalidade das outras e daria para criar uma sociedade dos virginianos pobres. Enfim, não faz sentido isso. Então tinha que ser algo realmente aleatório para que desse certo. Então eu convido você a fazer um mapa astral. E você olha se alguma coisa faz sentido. Se não fizer, bom, pode ser que tudo isso seja balela, porque realmente não faz muito sentido. É que também, além, é que isso aí foi feito, por exemplo, vamos supor se Deus fez isso. Partindo desse pressuposto que isso é verdade, né? Isso é verdade. Aí já tem a questão de, pô, tem o pecado, tem a psicologia em si, de tudo como a vida vai ser influenciada naquele sentido. Por exemplo, falam que o capricorniano é uma pessoa muito gananciosa, não é gananciosa, mas é uma pessoa que sonha muito, que quer dinheiro e trabalha bastante. Mas só que eu não tenho muito isso, entendeu? Então pode ser que influências
de outros aspectos tenham atingido a minha mente para mim ser um pouco diferente do que diz os mapas astrais. E o Olavo de Carvalho explica isso com a teoria das 12 camadas. Ou seja, para ele, a primeira camada é essa da astrodeterminação que ele fala. Daí a segunda é o lugar que você nasce, a criação que você tem, e a quarta camada, a camada 4, é de como você lida com sentimentos, e você vai colocando camadas na sua personalidade, mas a primeira tá ali no seu mapa natal. Sim, se você fosse criado perfeitamente, sem pecado, sem nada que corrompesse e que influenciasse, talvez você cresceria e seria exatamente como um pastor. Exatamente. Você seria um ser humano mais que poderia enxergar melhor suas tendências e utilizá-las para o bem de Deus, porque cada um, como num formigueiro, tem suas funções. E aí que eu chego no ponto ápice dessa teoria. Ok, então a astrologia é um conhecimento antigo, que daí a gente pode discutir como que descobriram isso, mas o fato é que tinham astrólogos renomados que conheciam bastante do negócio, e um belo dia eles viram que algo estava errado no céu. Pegou o que eu quero falar? Onde eu quero chegar? Algo estava errado. Sim, apareceu uma estrela que não existia antes. E eles provavelmente calcularam que essa estrela, fizeram uma engenharia reversa, entendeu? Que quem nascesse a partir daquela estrela seria Deus. Ou seja, para que Jesus fosse igual a nós a tudo, ele também teria que ter suas tendências ditadas pelo computador estelar. Faz sentido mesmo. E daí Deus falou, beleza, eu vou ter que criar uma estrela para que o meu filho nasça e tenha todas as tendências necessárias para ele ser o rei, um ser humano perfeito, por assim dizer. E os reis magos sacaram essa. Ou seja, o que a gente sabe é que eles sabiam que o rei dos judeus ia nascer por causa daquela estrela que era naquela região. E como eles sabiam isso? Entendeu por que eu fico me questionando tanto nisso? Porque aparentemente foi isso. Não foi só um sinal para que os seis magos entrassem, mas os seis magos, através do estudo, viram que aquela estrela estava no lugar errado e que quem nascesse naquela estrela não ia ser uma pessoa normal. Ia ser o rei de todo o universo. Daí eles falaram, beleza, temos que achar essa pessoa. Porque ela vai nascer em tal dia, tal lugar, tal hora. E aí, cara, o que você acha? Faz sentido. É uma teoria da conspiração muito boa. Essa eu não sei se já existe. Provavelmente existe, cara, porque não é possível. Não sei, cara. Porque eu pesquisei a origem desse tipo de conhecimento. Porque se a gente chegar no como que isso começou, a gente consegue entender melhor, isso que eu não encontrei, cara. E é aí que abre para mais teorias da conspiração. Pergunta para você, como que a humanidade começou a associar essas duas coisas? Não sei, talvez pessoas que manjam de astrologia devem saber. Sabe, cara, eu pesquisei em todo lugar. Eu perguntei pro ChatGPT. Não sabe. Tipo, eu perguntei duas coisas. Como começou, daí a resposta é sempre a mesma. Ah, não, porque nos acampamentos, quando o ser humano vivia em tribos, eles olhavam muito para o céu. Mas você tem que concordar que olhar para o céu e presumir como que o filho da fulana vai nascer é um salto muito, mas muito grande. Mesmo sendo falso, mesmo se for falso, de onde você tirou isso? Claro. Ou não, cara. É interessante. É complexo, faz sentido. Realmente. Muito louco. Para você católico que tá vendo, falar e talvez até acreditar em astrologia não é pecado. O pecado é você usar os horóscopos para poder querer prever futuro, essas paradas, entendeu? Então não nos julgue, olha. Porque assim, o católico não deve ter medo da verdade. E como eu disse, isso para mim não é uma verdade, é uma questão aberta. Porque eu vejo que funciona para algumas pessoas, outras não tanto. Porém, se tem uma certa assertividade, eu acho que é algo para se investigar.
E se investigar algo se tornar pecado, a gente está numa ditadura. É nesse sentido. Porque, assim, eu entendo o fato de que a igreja considere isso muito perigoso. Porque se você aprofundar-se o suficiente nesse negócio, você vai cair num paganismo determinista de que tudo é determinado pelos astros e você não tem muita escolha na sua vida. Ou seja, você está tirando sua liberdade e atribuindo ela aos astros, entendeu? Então, esse é o extremo que é óbvio que devemos fugir. Mas eu acho que é muito audacioso a gente esquecer um conhecimento que foi usado por milhares e milhares de anos sem demonizando, entendeu? Então é isso, é só fonte de estudo. Pode ser que seja, pode ser que não seja, está tudo aberto à discussão. E Deus já usou de tantas coisas, por que não poderia querer usar dessas coisinhas também, de estrelas aqui, outras acolá? Da vontade dele, nunca saberemos. Sim, e a gente dá um propósito maior para tudo em volta, né, cara? Tipo, que essa tal estrela foi colocada nesse lugar? Foi porque ele achou que ficaria mais ordenado? Sim, talvez não. Talvez só porque é um algoritmo mesmo. É um computador. Eu só consigo ver assim. É um algoritmão de criação de personagem. Pô. Sua personalidade vai ser definida. Assim, sei lá. Vamos longe demais. Imagina pensar que tem mais vida no universo inteiro. E que podem ter vidas inteligentes como a nossa, com almas também. Talvez eles sejam imaculados. Sim, talvez ninguém falou, pô, vamos comer essa merda aí. É. Daí eles são muito mais avançados que nós. Por causa disso. E não são violentos porque são imaculados. Exatamente. Mandam macaquinhos pra testar, né? Mas ele fala, não é boa ideia, não. Se a gente Vai cair no pecado. Mataram Nosso Senhor. Vai matar a gente igualzinho. Pior até. Sei lá. Interessante. Imagina quantas coisas a gente não vai descobrir quando a gente morrer. Que loucura. Certamente essa será uma delas. Nossa, isso é massa. Espero não ir pro inferno. Não, mas quem estiver no inferno vai descobrir também. Vai. Não, mas eu não quero isso. Não gosto disso que eu vou. Foda-se, agora eu vou pro inferno. Mano, E tem a teoria da Floresta Negra, cara, que explica cereja com chocolate? que porque os aliens não entraram em contato direto com a gente, que eles sabem que vai dar merda, entendeu? Então seria para autopreservação Deles. e de todo o universo. Porque eles sabem que o universo é hostil, então se começar a comunicação, consequentemente vai ter guerra, só que guerra numa proporção muito maior. Imagina. E a gente tá em desvantagem. Ai, senhor. É isso, cara. Alguma menção honrosa? Menção honrada ao GTA, ao Red Dead Redemption, sim, porque o pessoal da Rockstar, que produziu o GTA, não sei se só o 5 faz isso, mas deve ter em outros também, com certeza. E também o Red Dead Redemption 1 e 2, eles toda hora colocam easter eggs de alienígena, cara. Toda hora. Tem um lugar no Red Dead Redemption 2 que você entra numa casa às 3 da manhã e é uma casa toda destruída, você olha pro telhado, tem uma nave espacial gigante iluminando tudo verde, assim. Tem um lugar que você chega em um certo pico, numa montanha específica, vem um ETzinho bem pequenininho, fica voando aqui, depois some. E também tem um monte de coisa esculpida na pedra, assim, mostrando coisa do futuro, como pirâmide e DNA, um negócio lá no Velho Oeste, tá ligado? É bem legal, cara. Eles têm muitas coisinhas de conspiração, se você gosta disso. Procura, tipo, todos os easter eggs de teoria da conspiração da Rockstar. É muito bom, velho. É gostoso, é divertido. Porque você tá jogando, você dá uma... Caralho, que legal essa bagacinha aqui. Tem trem fantasma também. É massa, é massa. Rockstar, ó. Os caras focaram. Nossa, velho. O Red Dead Redemption 2 é um jogo rico pra caraca. Nossa, velho, você não faz ideia. Se você pesquisar, você vai ficar... É muito lindo.
Os caras é bom. Os caras trabalharam com muita força pra fazer aquele jogo. Minha primeira menção honrosa é sobre o Marco Aurélio. Que Marco Aurélio? É o menino que sumiu no Pico dos Marins. Vamos contextualizá-los. Pico de quem? Marins. O Pico dos Marins é a maior montanha do Brasil. Se você não sabe qual é aquela que aquele pastor meio doido tentou escalar e teve que ser socorrido pelos bombeiros, tá ligado? Também não tô sabendo. Teve isso, ele concorreu à presidência. A igreja dele é tipo um coach, sabe? Agora se abraça. Tem um vídeo que ele tá chorando. A gente tem que agradecer, sabe quem? O Rubinho. Que engraçado aquilo. O Rubinho Barrichello merecia o nosso reconhecimento. Mas enfim, o Pico dos Marins, ele é um local bem visitado e bem perigoso também, porque é um pico gigantesco, você tem que caminhar por horas, não é uma montanha de escalada, mas é de caminhada. Então você tem que andar bastante. E o Marco Aurélio, ele era um escoteiro que tinha que, como prova, tipo, passagens, escalar esse pico. O fato é que um amigo dele machucou o joelho e o capitão da equipe pediu para ele ir na frente para buscar socorro. E o que aconteceu foi que eles não seguiram a trilha que ele tinha deixado, foram para uma trilha mais longa, e quando chegaram o menino não estava mais lá. E qual é a parte que entra a teoria da conspiração aqui? Porque eles procuraram mais um pouco, não acharam. Só que quando eles entraram na casa e estavam meio que jantando, algo assim, eles ouviram um apito bem forte, que é um apito de escoteiro, e quando saíram tinha uma luz azul na floresta. E foi isso. Ou seja, algumas teorias dizem que ele só foi abduzido mesmo, sei lá, tá, foi a sociedade alienígena hoje em dia. E tem o caso das máscaras de chumbo também, que eu não lembro de detalhes, mas é cabelo também. Máscara de chumbo. Sim, era tipo 2 mecânicos, se eu não me engano. Eles foram até uma cidade, um pico também do Rio de Janeiro, e foram encontrados mortos. Daí fala que no dia que eles morreram, tava chovendo, e uma moradora disse que viu um disco voador planando ali, onde eles estavam mortos, entendeu? Enfim, outra menção honrosa. E a última, que eu acho a mais engraçada, é que o 5G queima a asa de abelha, cara. Quem me apresentou essa foi o Léo. Desculpa, Léo, mas eu tive que rir. Eu não estava preparado quando ele contou. Ele me convidou para uma live sobre história. Daí do nada ele chega e fala: Ah, mas porque o 5G queima a asa de abelha? Eu meti a gargalhada, coitado. Rapaz, é poderoso. É um sinal tão forte. Tem vários canais dedicados a esse tipo de teoria de conspiração. E o Olavo de Carvalho também era, né? Ele morreu como terraplanista. Parabéns, Olavo. Terra plana é foda, velho. É engraçado demais. Tem um negócio bem legal, assim, que um meme, tá? O cara falando sobre a Terra plana e tudo mais. Aí mostra, assim, que no Facebook tem aquele planetinha redondinho, assim, provando aqui, ó, Terra não é plana. Facebook, chamar a própria postagem do cara é redondeta. Ah, não. Mas é isso aí. Falamos sobre todas as teorias? Provavelmente não. Com certeza não, tem muito mais. Porém, eu acho que é que vai ficar pra hoje. Espero que vocês tenham aproveitado cada uma dessas teorias que a gente vomitou na cara de vocês exaustivamente. Espero que alguma tenha feito sentido para vocês. Eu acho que a Michelle Obama realmente tem uma bingola. Essa aí eu abracei pra mim. E é isso. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Não esquece de se inscrever, porque ajuda bastante. Principalmente para a gente ver e falar, olha, um inscrito a mais. Toda hora a gente fica assim, tá? Realmente é gostoso. Então se inscreva. Deixa o like, assim, ó. Você clica ali no belezinha. Se quiser ativar o sininho também para você ver as paradas aqui, ó. Melhor ainda. Eu nunca faço isso, por isso que eu nunca peço. Mas se quiser também, clica no sininho. E, rapaz, redes sociais. Tem o Quai, TikTok, Instagram. Tá lá. É mó trabalhoso fazer os cortes. Você tem que pegar, separar bonitinho.
Aí você tem que colocar a imagem no certinho, cortar uns pedacinhos, dar o time de 1 minuto pro YouTube não tirar dos shorts e depois colocar legenda. Então, vai lá. Certo? Acho que é isso. Esperamos vocês semana que vem. Nesse momento estou em Sorocaba, ou não estou ainda. Tô sim, tô sim. Eu acho que já vai até em Sorocaba já. Essa é a segunda parte. É. Espero que esteja tudo bem aí em Maringá. Muito obrigado e até mais, galerinha. Tchau.